Nossa expectativa é que o Senhor possa mover nossas vidas nesses dias e uma nova chave ser virada na nossa mente para entendermos o poder de vivermos no Pentecoste, no sobrenatural do Senhor. Há uma unção de Deus para a sua vida, meu irmão. Há uma unção separada do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Quem está online com a gente aí, compartilha com mais pessoas essa live, para a gente poder estar cultuando a Deus juntos. E aquele que está online com a gente, curta aí também, que isso é importante, a sua curtida, para avançarmos. Amanhã, daqui a pouco, 19 horas, começaremos o segundo momento, que é aí o culto que a juventude administra, onde seremos ministrados mais sobre o Espírito Santo. Amanhã pela manhã, amanhã à noite, e aí começa uma trajetória debaixo de uma unção, de um poder, de uma revelação do Senhor. Eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia em Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. A partir do versículo 16... Botou aí, amém? Achou 16? Eu queria, antes a gente ler o 16, ler um. Ler um, que diz assim, o versículo 1 desse mesmo capítulo. Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, sendo tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites. Jesus era conduzido pelo Espírito Santo. Posso ouvir amém? Uma vida conduzida pelo Espírito Santo sabe muito bem passar por um deserto. Há dois tipos de deserto na nossa caminhada, eu queria que você aprendesse isso. Se tem alguma coisa que você tem que aprender hoje, é isso. Há dois desertos na nossa vida. A linguagem espiritual bíblica para deserto é tempo de aflição, tempo de luta, tempo de preparo, tempo de desenvolvimento, tempo de crescimento, tempo de experiência com Deus. Entretanto, deserto para nós acontecem de duas formas. Ou Deus te leva para o deserto, ou você procura um deserto. Quando Deus te levar para um deserto na sua vida, fique tranquilo. Ele vai levar você para o deserto, vai sustentar você no deserto, vai guardar você no deserto e vai tirar você do deserto. Posso ouvir amém? Então, se Deus levou você para o deserto, ou você está entrando nele agora, ou você está passando por ele, ou você está saindo dele em nome de Jesus. Eu quero profetizar que desertos cairão nesses dias nas nossas vidas em nome de Jesus. Mais ou menos, vai estar tudo certo. Vamos lá. Isso, gostei, obrigado. Agora, pensa uma outra coisa. Há desertos que a gente entra sozinho. Desertos que nós procuramos. Tem pessoas que estão indo para o deserto e em solidariedade a gente vai com ele. Vou te contar uma experiência minha. Um pastor conhecido meu entrou no deserto e eu fui ajudá-lo no deserto que ele entrou. Ele saiu e eu fiquei. No deserto que era dele, eu não tinha nada com isso. Fui me meter onde eu não era chamado. Sabe quando você se mete em confusão que não é sua, irmão? Sabe quando você entra em coisas que Deus não mandou você entrar, mas quando você vê, você já entrou? Isso é um deserto. De vez em quando a gente vai entrando nos desertos da vida aí, mas a gente vai amadurecer para nunca mais entrar em deserto, mas apenas ser conduzido pelo Senhor, porque o deserto na Bíblia tem início, meio e fim. Ok? Amém? Um homem cheio do Espírito Santo, Jesus, foi cheio do Espírito Santo e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E ele venceu o deserto. Uma das características dele ao vencer o deserto é porque ele foi levado pelo Senhor e ele estava cheio do Espírito Santo. Mas a prova de alguém ser cheio do Espírito Santo não é no movimento do culto, não é ajoelhar aqui no altar, não é a manifestação dos dons. Ser cheio do Espírito Santo não tem a ver com cair na unção ou profetizar, não tem a ver com isso apenas. Isso são as manifestações. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela precisa dar frutos, e frutos que permaneçam. É impressionante, irmãos, como pessoas podem nos enganar numa manifestação espiritual, mas elas não podem nos enganar por muito tempo,
porque frutos que não permanecem não são frutos do céu. Nós podemos produzir frutos na terra, mas frutos dignos de vida eterna só uma pessoa cheia do Espírito Santo. Entendeu isso, amém? Olha aqui, Lucas capítulo 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, versículo 16, bota na tela. Então, sábado numa sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou no lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação a cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se. E todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então Jesus passou a dizer: hoje se cumpre o que está escrito. Hoje se cumpre o que está escrito. Eu queria compartilhar com você isso hoje. Nesse tempo que temos, a importância de entendermos o para que o Senhor nos ungiu. Eu queria começar dizendo para você o seguinte, vamos lá. Versículo 18, dá para colocar na tela o versículo 18 aí? Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para. Toda unção que Deus libera tem um objetivo. Diga comigo, toda unção. Diga mais forte, toda unção que Deus libera tem um objetivo. Irmãos, Deus não unge pessoas apenas para cair na igreja. Deus não unge pessoas apenas para bater palma e cantar mais alto. Deus não unge pessoas apenas para ficar pegando fogo por dentro. Deus unge pessoas com um objetivo. Há um objetivo em o Senhor ungir a sua vida. Hoje seremos aqui cheios da unção de Deus, amém? Para dar frutos lá fora. Olha que interessante. A unção que você recebe, ela te capacita para dar algo a alguém, para reproduzir algo na vida de outro, de outra pessoa. Alguns vão receber dons que levarão eles a um potencial de desenvolvimento ministerial maior e outros um potencial de desenvolvimento ministerial menor. Mas toda unção que recebemos tem um objetivo. Te dou um exemplo, irmãos. Trabalhar no ministério com crianças tem que ter unção, meu irmão. Fala a verdade. Bota eu lá no terceiro andar, eu abro a janela, e, fica embaixo, pai, recebe aí. Não dá, irmão. Imagina. E não é porque a pessoa que trabalha no ministério infantil, está lá com criança, tem menos unção do que eu que estou pregando aqui. Não faz diferença, irmãos. A unção que recebemos nos iguala. Todos recebemos uma unção para fazer algo especial em Deus. E o que é uma unção? É uma capacitação que Deus dá, onde Ele se manifesta a partir da nossa vida. É quando as pessoas conseguem ver Deus em você. Tem aquela pessoa, irmão, que tem uma unção para ensinar a palavra. Ele não é professor, não foi formado em pedagogia, nunca entrou numa sala de aula da universidade, mas ele aprendeu a palavra. E ele vai dar aula para uma pessoa. E à medida que ele vai ensinando a palavra, movimentando a palavra, as pessoas vão aprendendo a palavra. Aí você pensa assim, meu Deus, eu nunca tinha entendido isso, mas depois que o irmão fulano ensinou, ele é formado em qual seminário? Nenhum. Ele estudou em qual escola de graduação teológica? Nenhuma. O que ele tem? Unção. Perceba que quando uma pessoa ungida faz uma coisa, é diferente. Quando uma pessoa debaixo da unção do Espírito Santo desenvolve algo, é diferente. Irmãos, Deus precisa levantar pessoas ungidas na igreja para fazerem coisas simples e coisas complexas, amém? Mas coisas simples e complexas são feitas em nome de Jesus e vão dar frutos que permanecem. Eu fui pregar numa igreja, olha essa, fui pregar numa igreja. Cheguei na porta da igreja, parei o carro na vaga do carro. Um irmão falou assim, pastor, eu entrei no gabinete e falei assim, pastor, só para me dar a chave do seu carro,
para manobrar ele ali, eu fui e dei a chave do carro para esse irmão. Ele era um diácono. Esse irmão saiu com o meu carro. Olha que irmão ungido. Ele abasteceu o carro até o gargalo do tanque. Lavou o carro por fora, lustrou o pneu do carro, botou um cheirinho no carro e me devolveu o carro no estacionamento. Quando eu acabei o culto, eu nem reconheci o veículo. Falei, esse é o meu? É, nossa. Quando eu botei a chave, vi o tanque cheio, falei, Deus, louvado seja o Senhor. Quem é esse diácono que é ungido? Isso é um mistério do Espírito Santo, meu irmão. O pastor falou assim, dá para você voltar aqui daqui a 90 dias no aniversário da igreja? Claro! Já fui na reserva, irmão. Você é crente ou só eu que sou crente para fazer essas coisas? Cheguei na reserva lá, cadê aquele diácono que manobra o carro? Hoje ele não veio. O diabo é sujo, né, irmãos? O inimigo sabe ser inimigo. Ele sabe ser diabo. Falei, rapaz, no dia que eu precisava desse irmão aqui. Eu não sei quem foi que falou isso para ele fazer assim. Mas é o dom da hospitalidade. Tem pessoas que recebem você tão bem, quando vai na casa delas, que a tua vontade é deitar no colchonete e ficar lá direto. Tem pessoas que recebem você tão bem na igreja, quando você fala, meu Deus, eu fui tão bem recebido nesse lugar. Quando alguém debaixo da unção faz algo, ela entendeu que o Espírito do Senhor a ungiu para alguma coisa. Deus ungiu você para alguma coisa, meu irmão. Eu só não sei o quê. Eu só não sei para quê. Você que descobrir o para quê Deus me ungiu. O Espírito do Senhor me ungiu para. Há uma ação na unção de Deus na nossa vida. Para quê, Senhor? Aonde eu me encaixo? Aonde o Senhor vai me colocar como alguém ungido para fazer a tua obra? Aonde o Senhor vai me colocar como alguém ungido para fazer algo para o Senhor? Lá no Rio tinha uns bolivianos que tocavam aquelas flautas assim, diferentes, de bambu. Acho que são bolivianos. Tem nome aquele negócio, Renato? É flauta, né? Aquela que é em pezinho assim, né? Como é que é? Tripa. Tripã. Pai, mas é cultura mesmo, né? Pai, esse cara sabe. Aí, Zenildo, é bom trabalhar com quem entende das coisas, né? Para mim era só flauta, um tripã. Dá para achar o tripã e colocar na tela para a gente? Não, desculpa, não, melhor evitar. Melhor evitar porque vai achar um monte de tripã diferente. E aí fica os bolivianos tocando aquele troço, assoprando aquele negócio. E todo mundo passava lá direto tal. E uma época ficou uns bolivianos crentes, tocando hinos para o Senhor. E as pessoas compram um CDzinho assim, mal feito, sabe? Que é uma cópia colorida, a capa do CD. É um CD impresso, meio feio, com 20 músicas, 10 músicas, 15 músicas tocadas com esse tripã. E eu estava lá, irmão, passando, parei para olhar, e estava vendo aqueles irmãos tocando aquilo ali. Não era apenas para vender o CD, mas era um culto. Virou um culto. E era um culto tão simples e tão poderoso, que as pessoas eram ministradas pelo Espírito Santo enquanto eles tocavam aquilo no meio da praça. Sol de 40, a pino rachando na cabeça do povo, as pessoas de cabeça baixa chorando, enquanto eles tocavam, eram 100 ovelhas lá no aprisco. Sabe essa, varão? Eram 100 ovelhas? Você é novo, né, varão? É que eu tenho um cara aqui na igreja de 20 anos, que ele é mais velho que o pai dele. Ele sabe música dos anos 30, esse cara. Eu não vou nem falar muito sobre ele, não, porque ele é o primeiro caso de alguém que é mais velho que o pai, que eu conheço. E eles estavam trocando esses hinos, e eu vendo as pessoas ali, e aí uma senhora pegou o microfone e foi orar, gente se convertendo. Eu fui embora para casa e tal, e um pastor amigo falou assim, rapaz, esses bolivianos estão aqui fazendo uma turnê, tocando, como quer levar na sua igreja? Não, acabou que não deu para levar, não deu agenda. Irmãos, uma coisa simples, hoje pode transformar vidas. Transformar vidas, porque o que é feito debaixo da unção não precisa de microfone, não precisa de holofote, não precisa de altar, não precisa de plateia, precisa de Deus. Muitas pessoas vão chegar no céu e vão chegar lá, e nós vamos nos surpreender, porque não se converteram sentados no banco de uma igreja, mas se converteram no banco de uma praça. Porque um crente cheio do Espírito Santo chegou lá, ministrou a palavra, orou com ele, falou com ele e deu uma palavra a ele.
Pessoas que vão ser ministradas porque foram transformadas dentro de um carro de aplicativo, transformadas numa fila de hospital, num ambiente onde seria um lugar de dor, mas chegou ali um crente que recebeu a unção do Espírito para fazer algo para Deus. Ah, meu irmão, entenda. À medida que você faz algo cheio do Espírito Santo, isso vai transformar as pessoas não para hoje, mas para a eternidade. Porque os nossos frutos são frutos dignos de vida eterna. São frutos para sempre. Frutos para sempre. O meu chamado se deu, irmãos, quando eu vi um pastor pregando sobre uma campanha missionária no Panamá. Um grupo de crentes foi para o Panamá, pregou o evangelho. Engenheiro, pastor, médico, professor, motorista, gente, juntou uma caravana, foram para o Panamá, e esse pastor estava pregando, contando a experiência, que eles foram pregar no Panamá, e pregando para um monte de gente, e no final, eles estavam numa rua, e era um local sem iluminação pública, isso nos anos 80 e pouquinhos, quase 90, e eles tinham que voltar para casa, porque o ônibus trazia eles de volta, e esse pastor viu um casebre lá, quase 1 quilômetro de distância, bem longe, numa rua plana, assim. Ele, vamos naquele casebre lá, mas é muito longe, vamos lá. E aí o grupo foi. Eles foram de ônibus até lá. Deixou o pastor e esse grupo com 5 irmãos, e esse ônibus voltou para recolher os outros e os pegaria por último. E o pastor bateu na casa lá, naquela última casa, bateu na casa. Era o último dia da evangelização daquele grupo de missionários. E ele bateu na porta lá, e aí veio um senhor atender, nós somos missionários, brasileiros, latinos, e queremos falar da graça de Jesus, pode nos deixar entrar? Aí o senhor falou, pode entrar. E eles entraram. E aí começaram a falar de Jesus naquela casa. E naquela casa tinham 4 pessoas. E à medida que o pastor ia falando, o intérprete ia interpretando, todos foram ali impactados pela palavra. E o pastor fez apelo e ninguém entregou a vida para Jesus. Ele ficou muito constrangido com aquilo, porque Deus insistiu no coração dele para que ele fosse. Mas ele insistiu, mas não tem certeza que ninguém aqui quer entregar a vida para Jesus. O pessoal, não, muito obrigado, pode ir embora. E quando o pastor estava saindo, ele olhou no quarto, tinha uma cortina, tinha uma senhorinha de irmão levantada para Jesus. Aí ele, quem é essa senhora? Ah, é minha avó. 90 e tantos anos. E aí entraram no quarto, conversaram com ela. E ela falou assim, eu quero entregar minha vida a Jesus. Deve ser assim que fala, né? Minha vida a Jesus. Tem certeza? Tem, oraram por ela. E vamos batizar logo essa senhorinha, porque está com 90 e poucos anos, né? Pegaram um copo com água, fizeram um batismo por aspersão naquela senhora, batizaram ela e foram embora. Foram embora. 3 anos depois, a caravana volta àquelas cidades no Panamá. E o pastor que pregou encontra o pastor daquela igreja. E ele pergunta, teve uma ficha de uma senhora lá no final. Ele, sim, fomos lá consolidar aquela família. Na semana seguinte, pós-conversão, estavam de luto, porque vocês foram embora, e no dia seguinte aquela senhora faleceu. A igreja chegou, pregou, salvou, batizou, e a mulher morreu. Igual o ladrão na cruz, só estava do lado do Salvador na hora certa, no lugar certo. Tanto dia para o cara ser crucificado, faz a conta, irmão. Roma crucificava todo dia, gente. Todo dia crucificava 2, 3, todo dia, para provar que Roma mandava em Jerusalém. E naquele dia, naquela hora, naquele momento, tem um cara na cruz pregado nela. E ele olha para o lado, está Jesus do lado dele. E ele fala, Senhor, lembra-te de mim. Jesus fala, hoje mesmo. Irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo sempre vai ser hoje mesmo o dia de proclamar o Evangelho da transformação. Hoje Deus vai usar você para abençoar alguém. Hoje Deus vai usar a sua boca para abençoar alguém. E você que foi ungido pelo Senhor tem uma obrigação, pregar o Evangelho. O texto fala, Ele me ungiu para evangelizar pobres. Evangelizar pobres, não é gente pobre de dinheiro, porque dinheiro não traz riqueza para ninguém, irmão.
pessoas que estão na pobreza espiritual, que estão numa miséria total espiritual, que estão morrendo, além de pobres sem recurso financeiro, pobres na alma, pessoas que estão na pobreza da caminhada com Deus. Fomos chamados para ir até elas também, e dizer para elas serem transformadas em nome de Jesus. É óbvio que pessoas pobres financeiramente têm que ouvir Jesus, mas os ricos fazem o que é com eles? Ele manda que a gente possa também proclamar libertação a cativos. Irmãos, há uma cidade cativa ao diabo. Curitiba está nas mãos do Satanás, mas ela vai passar para a mão de Jesus, porque uma igreja cheia do Espírito Santo vai proclamar libertação a quem está cativo. Há pessoas no cativeiro que estão do seu lado, no seu prédio, no seu condomínio, na sua rua, na sua família, e elas serão libertas em nome de Jesus. Olha que coisa linda, há uma unção para a sua vida. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, irmão, se prepare. Deus vai te encher de missões, trabalhos, coisa para você fazer. Ah, pastor, eu quero ser cheio. Eu vou passar a pegar o nome de quem está sendo cheio do Espírito Santo aqui, e vou começar a dar umas fichas na mão do cara para visitar uns problemáticos da cidade para ser transformado. Eu me lembro de um pastor amigo contando a história de que ele foi para um culto e recebeu um comissionamento. Todo mundo, o pastor da igreja dele falou assim, ele era jovem, todo mundo aqui hoje, tem que sair daqui hoje e pregar Jesus para alguém. Então ele saiu da igreja, entrou no carro com a noiva, foi para a casa da noiva, deu uns beijos na noiva, deu um beijo na sogra, no sogro e foi embora. Saiu no portão, não viu ninguém na rua e falou assim, o pastor está doido. Como é que eu vou pregar Jesus hoje, domingo, essa hora da noite? Foi para o ponto do ônibus, pegou o ônibus. Era o último ônibus, o tal do pinga-pinga. Aqui vocês chamam também de pinga-pinga, aquele ônibus que vai pegando gente assim, na madrugada, esse aí. Ele está no pinga-pinga, só ele, o cobrador e o motorista do ônibus. E ele entrou no ônibus e viu o cobrador lá sentado. E tem uma placa no ônibus que diz assim, fale com o motorista somente o indispensável, para não atrapalhar o motorista. Chovendo. Ele voltou lá no cobrador e falou assim, aquele que ficava na catraca do ônibus antigamente, começou a falar de Jesus para o camarada. E o cara começou a chorar, e dentro do ônibus ele entregou uma palavra, o moço converteu a Jesus. Dentro do ônibus. Quando você receber um comissionamento, meu irmão, faça o que Deus mandou você fazer. Libere palavras aos que estão perdidos, porque o Senhor te ungiu com um objetivo. Ele deu o telefone dele, pegou o contato do moço do ônibus, e no domingo seguinte ele estava no culto, e esse moço estava lhe procurando na igreja. Estou procurando aqui um seminarista fulano de tal. Ah, sou eu sou aquele do ônibus que você falou comigo domingo. Eu entreguei para Jesus minha vida, está aqui a minha esposa também, meu filhinho já está lá na sala com as crianças, antigamente chamava de cultinho, está lá no cultinho, estou aqui, como é que eu faço agora? Irmãos, leve a sério a grande comissão. Deus vai usar a sua vida cheia do Espírito Santo para abençoar na faculdade, no curso, no trabalho, por onde você passar. Quem recebe uma unção de Deus tem um objetivo a fazer algo para Deus. E olha que coisa linda. Olha a coisa linda, esse menino virou pastor depois, e anos depois, esse moço que pregou para o cobrador do ônibus, estava num culto de consagração daquele moço que trabalhou como cobrador, sendo consagrado pastor para pastorear uma igreja anos depois. Deus tem um chamado de transformação, você não sabe, mas a pessoa que você vai levar a Jesus vai dar tantos frutos quanto você em nome de Jesus. Porque uma semente nunca produz um fruto só. Plante uma semente de uma manga no seu quintal e vai nascer uma árvore e vai ter uma mangueira e não vai dar apenas um fruto, vai dar centenas, dezenas, milhares de frutos. Assim é a caminhada de um crente cheio do Espírito. Irmãos, andar no Espírito é isso. Pentecostes é dar frutos, porque Pentecostes fala de uma colheita anual que havia em Jerusalém. Então, todo movimento de Pentecoste tem colheita. Então, eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão, esse ano você vai colher em nome de Jesus, porque todo movimento de Pentecoste tem colheita.
Era uma festa feita para colher. Era uma festa onde se colhia. Era uma festa onde se lançavam sementes antes de se colher naquele período. A festa dos cortes. A festa daqueles que tinham algo a colher. Eu quero dizer para você, meu irmão, que nós, Igreja Batista Alameda, vamos colher vidas que estavam perdidas em nome de Jesus. Prepara para o teu ministério, está cheio de gente, de frutos que colhemos. Pessoas que eram sementes que lançamos um dia, elas tornarão frutos que serão transformados em nome de Jesus. Uma semente plantada vai gerar vidas em nome de Jesus. Mas você precisa lançar a semente. Eu não posso ficar sem lançar a semente. Está na hora de lançarmos a semente, de juntar naquele condomínio, naquele prédio chique que você mora lá, chamar o vizinho da direita, da esquerda, para fazer uma célula lá na sua casa. Ah, mas não vai vir ninguém, não tem problema não. As minhas células começavam sem ir ninguém também. Depois vai dando gente, vai dando gente, vai dando gente, vai chegando. O Pentecoste, meu irmão, é dar frutos, é colheita. Deus está nos convocando para a colheita. Por quê? Porque o Espírito do Senhor nos ungiu para alguma coisa. Para que o Senhor te ungiu? Então, meu irmão, é importante fazer essa pergunta todo dia. Senhor, para que o Senhor me ungiu? Qual foi o objetivo da unção que foi derramada na minha vida? Para que o Senhor me ungiu? Por que a gente busca tanta unção de Deus? Uma vez eu ouvi uma palavra de que a igreja não podia represar aquilo que recebia. Porque uma represa que retém muito, se ela romper, ela traz um estrago, não traz vida. Eu estava acompanhando essa tragédia no Rio Grande do Sul. Algumas represas, alguns diques romperam. E aquelas águas que eram águas boas, eram águas para a população se beneficiar dela, levou morte. Porque rompeu-se represas. A igreja não pode ser uma represa da unção e do poder. Temos que romper, não para destruir, temos que romper para transformar. A unção que eu recebo hoje, eu tenho que multiplicá-la amanhã. Porque é impressionante, Deus não tira de você, Deus multiplica em você. Aquilo que você multiplica sobre o outro, você não está perdendo, você está derramando. Porque no Evangelho, quando se perde é que se ganha, quando que se dá é que se recebe. Jesus pega o pão, parte entre os discípulos, mas antes de ele partir o pão, ele dá graça, ele agradece, porque ele sabe que aquele pão não vai faltar. É impressionante, meu irmão, o quanto o poder de Jesus nos revela que não vai faltar. Então, quando você libera a unção que está sobre você, para o outro entender que ele também tem unção para avançar, para o outro entender que tem unção para avançar, para o outro entender, temos que multiplicar talentos, pessoas, relacionamentos e poder também. Temos que liberar sobre as pessoas uma palavra, você vai e vai dar fruto. Ah, mas está começando agora, está meio devagar. Libera uma palavra de sonho e diga, comece a pregar. Comece a falar. Eu aprendi a pregar muito novo, era criança, era embaixador do rei. Meu Deus, tu foi também, né, varão? Embaixador do rei. Coisa antiga, hein? Coisa do século passado. Do século passado, não foi, com certeza. E pegava a gente que era menino, Renato, foi embaixador do rei. Marivaldo, embaixador do rei. Deixa eu ver. Tem muita gente velha aqui nessa igreja. Mas quem? Pastor Alves foi embaixador do rei também? Embaixador do rei, ó, 3. Já dá para montar embaixada aqui, hein? Tu foi embaixador do rei, varão? Yudi, foi embaixador do rei? Mas tu também é velho. Gabriel foi embaixador do rei, Gabriel. Pastor Miguel, não, já. É outro negócio. Deixa eu ver daqui. Tu foi embaixador do rei, varão? Aqui não foi, né? Irmãos, embaixador do rei era o seguinte, pegava os meninos da igreja, botava a gente para jogar bola, aí não podia, tinha as regras do futebol, não podia xingar, tinha que ser honesto, tudo isso. E aí, coisa de homem. E aí tinha um negócio que era aprender a pregar. A gente aprendia a pregar, irmãos. E era um negócio interessante. Que o líder era assim, ele pegava a gente, ó, vocês vão pregar, prepara uma mensagem lá. Cara, mas como é que é? A Bíblia está aí, prepara aí. A gente preparava a mensagem e ficava... Aí tinha o culto dos embaixadores.
Ele escolhia na hora quem ia pregar. Ó, vai pregar hoje o fulano. Irmão, você tinha que levantar lá e pregar. E era um negócio difícil, porque os meninos não ficavam quietos um minuto. Imagina, a embaixada tem Marivaldo, Renato, Daniel, Luiz Wagner, o Avison. Imagina. Junta esse moleque tudo na sala, bota um líder e fala para nós aí, meu irmão. Que coisa. E estamos lá. E aí eu preguei. E aí o líder falava assim para a gente, agora, você tem que pregar na escola, por onde você passa. E é vergonha, irmão, para falar. A bagunça não deixava. Até que um dia, começou um culto no ensino fundamental. E eu participava desse culto. E o Espírito Santo vai movendo a gente, ainda que a gente nem saiba como é que é o mover do Espírito Santo naquela época. Era muito cru sobre esse assunto, era muito tradicional ainda. Fui convidado para dar uma pequena palavra. E eu todo nervoso. Microfone com fio, a gente enrolava o fio do microfone na mão para ver se ficava menos nervoso. E eu preguei assim, bem um negócio... Irmãos, eu peguei o microfone e eu falei um montão, uns 3 minutos. Mas pelo tempo que eu estava suando, foi um tempão assim. E quando eu acabei de falar aquilo tudo, que até hoje eu não lembro o que eu disse, eu aprendi com um pastor que falava assim, no final, sempre faça apelo. Eu falei assim, alguém aqui quer aceitar Jesus? E um rapaz levantou a mão e uma moça também. E eu fiquei tão nervoso que eu falei assim, vocês têm certeza? Estou sério mesmo, estou falando a verdade. Eu devia ter uns 14 anos, 13, 14 anos. Vocês têm certeza? Aí, uma crente mais madura foi lá e catou os dois. E levou lá na frente. Porque para mim, antigamente, aceitar Jesus tinha que levantar a mão. A gente era dessa fase, tem que levantar a mão. Se não levantar a mão, não aceitou. Tem que levantar a mão e tem que ir na frente. Hoje em dia o cara aceita Jesus em casa, pela internet. Não levanta a mão nem vai à frente. Mas vai morar no céu com a gente em nome de Jesus. E essas duas foram à frente. Oramos com eles. E o nome desse rapaz era Arthur. Da menina não sei. Arthur. E aí, tinha um discipulado, mais ou menos assim, que não era discipulado, era um encontrozinho lá que a gente lia a Bíblia e uma revistinha. E anos depois, o Arthur foi batizado na igreja. Meses depois, o Arthur foi batizado na igreja. E meses depois, os pais do Arthur foram batizados na igreja. Anos depois, eu fui para o seminário estudar. E o amigo da minha turma era da igreja do Arthur. E no meu primeiro ano no seminário, eu fui pregar nessa igreja. E quando eu cheguei lá, eu encontrei o Arthur crente naquela igreja. E o Arthur falou assim para mim, cara, você lembra que eu me converti com você pregando na escola, quando a gente tinha 13 anos? Frutos vão permanecer para sempre, em nome de Jesus, irmãos. Não importa se você é jovem, se você não sabe falar, eu também não sei. Irmão, vou te contar um segredo, aqui ninguém sabe falar. Se a gente for falar do que a gente sabe, a gente vai ficar aqui travado, com o microfone na mão, quase quebrando, tremendo, suando, porque nós fazemos, foi como o Serginho falou ontem, é uma obra do Espírito Santo. Ele te ungiu com um objetivo. Uma unção em Pentecoste tem um objetivo. De dar frutos. Frutos que permaneçam. Ele me ungiu para proclamar, para libertar, para restaurar, para pregoar o ano aceitável do Senhor. E sabe qual é o ano aceitável do Senhor? Não sei se você sabe. Não está escrito aí não, mas eu vou dizer para você. Luiz Wagner, capítulo 4, versículo 19. O ano aceitável do Senhor é 2024. Esse é o ano aceitável do Senhor. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Erga a mão aí. Para quem você falar do Evangelho, vai ser transformado em nome de Jesus. Esse é o ano aceitável do Senhor. Esse é o ano aceitável do Senhor. Hoje eu estava deitado depois do almoço. Um pastor me ligou. Luiz Wagner, converteu uma moça aqui na minha igreja e mora perto da sua. Posso mandar para ir? Eu falei, é óbvio, pastor. Mas não prometo mandar ninguém daqui para aí não, tá, meu pastor? Fica tranquilo, porque eu não vou prometer não. A moça foi no evento lá, converteu lá longe e mora aqui perto.
já arrumei célula para ela fazer parte, já contactei com a líder, já vai dar tudo certo. Eu estava deitado hoje também ainda, que tarde boa, a mulher saiu, eu estava deitado vendo vídeo no Instagram, só bobagem, sabe aquele saber bobagem? Eu estava assim, só vendo besteira. E aí, outra mensagem, Luiz Wagner, tem uma ovelha minha que foi morar aí perto, dá para você receber? Vai ser muito bem recebida, já está em uma célula também. Sabe o que acontece, irmãos? Um dia eu estava aqui orando, sozinho, sem ninguém, falei assim, Senhor, bota as pernas do povo para tremer quando subir aqui no altar. Eu não sei porque eu estou com as pernas tremendo ultimamente também, era para ser só os outros, eu não. Mas o Senhor não tem esse negócio, vai tremer todo mundo. Senhor, começa a mandar gente para cá, que está perdido aí, sem rumo, sem caminho, sem nada, manda para cá, Senhor. Estamos recebendo os piores dessa cidade, vou botar uma placa ali. Vamos receber os piores dessa cidade, porque se transformarão os melhores para Deus, em nome de Jesus. Porque onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Quero o gabinete cheio de endemoniado, não tem problema não, porque os demônios vão saindo, eles vão sendo cheios do Espírito Santo e vão fazer uma grande obra, porque o Senhor nos ungiu para proclamar libertação a cativos. O Senhor nos ungiu. O Senhor nos ungiu para isso. Então, meu irmão, é isso. Enquanto estivermos tocando aqui, gente vai sendo curada aí. Enquanto estiver tocando os instrumentos aqui, vidas vão sendo libertas aí. Pessoas vão desistir da morte porque vão encontrar com Jesus a partir de falar com você. Pessoas vão desistir porque vão encontrar com você. Tem gente que está querendo desistir, mas vai desistir porque vai encontrar com você. Você vai levar palavra de certeza. Por quê? Porque o Senhor me ungiu para. Você que dá aula. Eu me lembro de uma professora que dava aula de música, no ensino fundamental também. E essa mulher era crente, professora Deise, e ela ensinava a gente a cantar, né, lá, música do hino nacional, hino da bandeira, hino da república, e assim, e falava sobre música, coisas sei lá por que tinha isso. E essa mulher um dia botou uma música para a gente ouvir, lá na aula, e falou assim, eu queria que vocês ouvissem uma música, mas refletissem sobre isso. Todo mundo assim, coloca a cabeça sobre a carteira e fecha os olhos. E ela botou uma música do grupo Prisma, Um Milagre, Senhor, um milagre eu sou. E quando ela mandou a gente levantar a cabeça, irmãos, todo mundo chorou, quer dizer, todo mundo não, muita gente chorando. Adolescentes de 12, 14, 13 anos, chorando. Essa moça foi aqui e startou lá os cultos dessa escola, com os alunos. Irmãos, nos ambientes mais hostis que nós estivermos, entraremos lá porque fomos ungidos pelo Senhor. O Senhor nos ungiu para. Eu fazia evangelismo em presídio, estava lá no presídio, lugar que eu gosto de ir. Todo crente tem que ir, presídio. Não nos daqui, lá do interior, lá de São Paulo, da capital, do Rio, Sergipe, Bahia, lugar brabão, presídio brabão, assim, que 88 para 14 lugar na célula. Cabe, irmão, cabe, eu te garanto que cabe. Uma célula cabe 16, eu vi no Rio de Janeiro, com 40. É impossível. Isaac Newton não explica, mas um carcereiro explica como é que cabe. 40 presos numa cela que cabiam 14, ou 15, estava lá, 40 presos lá. E a gente vai lá pregar no presídio. E tinha um senhor que era carcereiro, trabalhava lá com adultos, não com menor infrator, com adultos. E esse senhor, quando ele chegava, todos os presos ficavam parados e davam a paz do Senhor para ele. Se tivesse duas pessoas brigando, ele chegasse no pátio, a briga parava. E eu me lembro que na hora que a gente ia fazer a libertação, quando a gente ia fazer a libertação, lá no presídio, que era o melhor lugar para discipular a libertação, é lá. Vamos pegar e botar numa van, levar lá, soltar lá. É Piraquara, né? Solta, a gente fica sentado, ó, nota 5 para você, 8 para você. Irmão, demônio, é uma coisa de louco. E esse senhor estava lá orando pelas pessoas, a gente orando, e tinha um cara tomado pelo Espírito Santo, orando pelos outros que eram presos. E quando terminou,
tudo, a libertação, a música. A gente foi fazer um lanche, e ele chamou esse senhor aqui é o pastor fulano. Trouxe ele, ô pastor, tudo bem? Esse moço, satanista, a cela dele era chamada de porta do inferno. Quando um preso morria aqui dentro, ele comia partes do corpo do preso que morreu aqui dentro do presídio. Ele lambia sangue das pessoas quando caíam no chão. Daqui para lá ninguém passava, até que esse crente foi trabalhar no presídio. Esse cara, tomado por magia negra, pegou 39 anos de cadeia, porque ele fazia sacrifício. Saiu no jornal isso. Ele e a esposa foi assassinada. Ele fazia um sacrifício de criança e comia um cérebro de fetos recém-nascidos, que tinham sido abortados. Arrancava os olhos das crianças para comer. Igual esses filmes que a gente vê da Disney, esses desenhos da Disney que a gente vê aí, mesma coisa. Isso aí ele fazia lá. Mas esse cara estava no presídio, esse crente chegou lá. Esse crente foi transferido para lá. E ele foi orar as celas, falaram assim, ali na boca do inferno ninguém vai, porque o cara lá o Satanás mora lá. Aí ele mas eu cheguei em nome de Jesus. O Espírito do Senhor nos ungiu para. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para trazer. E aquele homem foi lá, e levantou as mãos, e entrou. E quando ele chegou na porta da cela, o perigoso, o Satanás, estava ajoelhado, de cabeça baixa. Ele deu uma palavra de libertação. Discipulou esse homem por 4 anos. Esse homem estudou teologia por livretinho. Foi ungido pastor na cadeia. E era um cara respeitado pelo evangelho que pregava, porque um homem ungido foi lá e trouxe libertação. Deus vai usar a sua vida para levar libertação a cativos. Mas é cativo ruim, tá, meu irmão? Não é cativo assim mais ou menos, não. É cativo brabo. É cativeiro pesado. Porque a nossa igreja é de batalha de guerra espiritual, de cativeiro grande. Lugar onde o Satanás manda. Nós vamos botar o pé lá e falar, Satanás, 2024 chegou, a Alameda chegou junto, Jesus chegou na frente, pode sair em nome de Jesus, porque tomamos posse desse lugar para a glória de Deus. Quem quer isso, diga amém. Vamos entrar em lares que estão destruídos, porque Pentecostes é dar frutos, frutos que permaneçam para sempre. Lindo, irmãos, lindo, lindo. Ver aquele homem que tinha tatuado no corpo várias coisas do inferno, com uma camisa até o pescoço aqui fechada, manga comprida, calça social, sapatinho, assim, camisetinha por dentro da calça, e ele orando pelas pessoas lá dentro do presídio. Aquele homem que entrou lá, prisioneiro pelo inferno, está prisioneiro pelos homens, mas liberto pelo Calvário. Queria orar com você, meu irmão. Eu queria orar com você. Se coloca de pé para a gente orar. Eu queria orar com você nessa noite, para a gente ir lá fazer o nosso lanche e voltar às 7 horas. Meu irmão, em nome de Jesus, aprenda uma coisa. O Espírito do Senhor te ungiu. Não é brincadeira. Nós não estamos numa maratona onde existe a opção de perder. Só temos uma opção. Ou vencemos o inferno, ou vencemos o inferno. A nossa luta não é contra a carne ou sangue. Vamos vencer as astutas ciladas que o diabo tem plantado contra a sociedade, porque a igreja não vai ser parada em nome de Jesus. Erga sua mão bem alta, vamos orar por isso. Eu queria que você erguesse suas mãos e a outra mão você pudesse colocar sobre o seu peito e comece a orar dizendo, Senhor, eu sou ungido para trazer libertação a cativos, eu sou ungido com um objetivo, há um poder do Senhor na minha vida e há uma unção do Senhor sobre mim, há um poder do Senhor estabelecido na minha vida, na minha casa, na minha família, e quem entrar na célula que eu lidero vai ser transformado, quem entrar no ambiente que eu estou vai ser mudado. Se eu chegar no lugar onde o diabo estiver, ele vai ter que sair em nome de Jesus, porque eu sou um crente movido pelo Espírito, cheio do teu Espírito, tomado pelo teu poder, para fazer
coisas grandes em nome de Jesus, porque o Espírito do Senhor me ungiu para proclamar libertação. Senhor, em nome de Jesus, ser cheio do Teu Espírito, Pai, é uma necessidade nos dias de hoje. Não dá mais para andar mais ou menos, Senhor. Não dá para andar com um tanque vazio, nem com um tanque pela metade. Temos que andar com um tanque cheio da unção do Senhor. Temos que andar com um tanque cheio, transbordando, meu Deus. É impossível vencer a batalha dos dias de hoje com uma vida mais ou menos contigo, Senhor. Vamos andar na plenitude do Espírito, cheios do Espírito, tomados pelo Teu poder, tomados pela Tua unção, e que o Senhor unja-nos, Pai. Incendeia-nos, Pai, incendeia-nos. Vai nos incendiando, para andar pelas ruas de Curitiba, Pai, como tochas vivas do Senhor, para transformar, Pai, essa cidade, e possamos derramar para fora dessa cidade, em outras cidades, onde levaremos vida, em nome de Jesus. Aplaude e glorifica o Senhor bem forte. Aleluia. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Temos um coffee break aqui no hall do templo, passa lá. 19 horas voltaremos para o próximo momento do culto, segundo momento, segunda palavra de hoje. Deus abençoe você. Não demore, seja objetivo na comida. Você que está online, volte para online 19 horas. Deus te abençoe em nome de Jesus.